gente, bom dia. Hoje eu estou gravando é Dia dos Pais, mas esse vlog não vai no Dia dos Pais para vocês. Mas, como não poderia deixar de faltar uma palavra para os pais. Mas essa palavra é uma palavra que Deus quer que você ouça e que você guarde no seu coração todos os dias, porque todos os dias você vai ser pai, você vai continuar sendo pai do seu filho, continuar sendo mãe do seu filho, tá? É uma palavra especial para os pais, tá bom? Pais. Resume-se pai e mãe, tá bom? É da Bíblia da Família, estudos de Jaime e Judith Kemp, tá? Deixa eu mostrar a capa. Essa Bíblia. Bem velhinha, né? Mas vamos lá. Vou ler aqui, ó. O quadro é: não desperdice a chance de ser um bom pai. O versículo é 1 Tessalonicenses 2:11. Vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos. Tá? 1 Tessalonicenses 2:11. O apóstolo Paulo tratava os recém-convertidos como filhos. Em sua primeira carta aos cristãos de Tessalônica, há ao menos 4 conceitos que descrevem características de um bom pai. Primeira característica: amor. Fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. 1 Tessalonicenses 2:7. A maior necessidade do seu filho é ser amado. Você já disse que o ama hoje? Todos os dias. Compromisso. O apóstolo cita o compromisso que os tessalonicenses tinham para conseguir sustento material e para amar e anunciar a boa notícia que vem de Deus. Ser pai exige esforço e dedicação. Um bom pai compromete-se em ser provedor de sua família, com o crescimento espiritual e moral de seu filho, em amá-lo e em amá-lo incondicionalmente. Autenticidade. Vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. O pai precisa se empenhar para ter uma vida correta e exemplar. Quando errar, admitir o erro e pedir perdão. Comunicação. Nós os animamos e aconselhamos para que você vivesse de uma maneira que agrade a Deus. Encoraje e aconselhe o seu filho a viver nos caminhos do Senhor. Talvez você esteja pensando: por que eu não tive um pai assim? Não perpetue a sua história. Seja um bom pai. Dedique aos seus filhos todo o amor e toda a dedicação que eles necessitam. Gente, eu acho que eu já li esse quadro aqui, né? Mas eu tô lendo de novo e Deus vai renovando cada palavra e cada vez ele fala diferente, né? Aqui tá dizendo assim as características de nós sermos um bom pai. E esse quadro fala exatamente o que quase sempre em todos os vlogs eu falo. É a nossa chance de fazer diferente. Sabe? Muitas vezes aqui, ó, porque eu não tive um pai assim, então faz diferente. Tem muita coisa dos nossos pais que a gente tem que levar como exemplo, a gente tem que levar para nossa vida, foi um exemplo de vida pra gente. Tem muita coisa que a gente não concorda que ele fez, que eles fizeram, então faça você diferente. Sempre tem algo que a gente concorda muito e sempre tem algo que a gente não concorda, sabe, da maneira que eles fizeram. Assim como os nossos filhos, por mais que a gente tente se esforçar, a gente nunca vai ser perfeito, gente. Eles vão crescer e vão achar que a gente fez coisa errada, que a gente fez coisa certa. E o exemplo que nós temos que dar é para eles ser diferente, para eles fazer diferente, que chegou a chance deles. É a chance deles. Se você é vô, se você é vó, tem aquele negócio lá, avó pode estragar o neto, vô pode estragar o neto. Não é bem assim, mas quem educa, quem vai ensinar agora é o seu filho, é a chance dele estar educando uma criança. Então, né, seja avô e seja avó. E aqui, né, que nem assim,
Tem muita coisa assim, eu lembro que os meus pais falavam assim: ah, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive na infância, sabe? Os meus pais, eles foram muito carentes quando eram criança. E eles eram muito carentes mesmo, sabe? A ponto, a minha mãe era praticamente menina de rua. Então, eles falavam: quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E na concepção deles, eles deram pra gente tudo que eles não tiveram. Eles deram uma casa, eles deram um lar, deram um alimento. Mas na minha concepção, na minha cabeça, eu não tive tudo que eu queria. Entendeu? Então, nunca vai ser perfeito. E graças a Deus que eu não tive realmente tudo que eu queria. Eu não tive porque fizeram de mim o caráter que eu tenho hoje. Porque eu acho que se eu tivesse tudo que eu tive, que se os meus pais tivessem condições de me dar tudo que eu pedisse, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Hoje em dia tem muitos pais que se endividam, que fazem, sabe, contas absurdas para poder dar um brinquedo caro pro filho. E não é isso que o filho quer. Tudo bem, se você tem condições, você pode, faça, não tô criticando ninguém, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que o caráter do seu filho não é o que você dá pra ele que vai formar o caráter do seu filho. O caráter do seu filho vai ser formado por isso aqui, ó, por amor. Por você chegar e falar pra ele que você o ama. E não é só falar, é demonstrar que você o ama, tá? Compromisso, você ter o compromisso. O que adianta você encher seu filho de brinquedo, encher de doce que ele quer, essas coisas, né? Coisas de criança. E depois chegar na época do frio, ele for vestir uma blusa, a blusa estiver no meio do braço e você não ter condições de comprar mais que uma blusa pra ele. Entendeu? Ou então comprar um sapato só, porque o pé cresce rápido. E aí? E o dinheiro que você gastou com aqueles brinquedos, com aquelas coisas? Você poderia ter investido nisso, sabe? Um compromisso de dar o alimento pro seu filho, não entupir ele de coisas de refrigerante, de salgadinho, mas entupir ele com comida saudável, com comida. Gente, Deus fez os alimentos perfeitos pra gente estar comendo, tá? Autenticidade e comunicação. É uma coisa assim que eu falo assim dos meus pais, do meu pai, né? Que assim, ele foi que eu falei pra vocês assim, que você tem que guardar o que é de bom e descartar o que você acha que não era bom pra você, que não foi bom, e fazer diferente com a sua família. Pros meu pai sempre foi um homem muito trabalhador mesmo, gente. Sempre trabalhou em 2 empregos, 3 empregos, sabe? Muito trabalhador. Construiu a nossa casa. Embora as brigas dele com a minha mãe, por questões de dinheiro, que não dava dinheiro pra minha mãe pagar as contas, essas coisas, isso aí é coisa deles, coisa de casal. Eu digo ele como um pai. Ele sempre me deu tudo que eu precisei. Ele me deu alimento, ele me deu um lar onde eu podia morar, podia me esconder da chuva, eu tinha cobertores macios. Vocês estão me entendendo? Ele sempre cumpriu com esse papel. Mas daí chega o papel de comunicação. Meu pai não se comunicava comigo. Às vezes, gente, acontecia alguma coisa, tipo, eu ia explicar o meu lado, ele não escutava o meu lado. Ele não escutava, simplesmente ele estava certo e ponto. E era assim, né? O pai tá certo e tá certo, a gente não tem que discutir. Tipo, você tem que olhar pro chão, se você olhar pra ele, você apanha. Era desse jeito. Então isso é o que eu quero descartar da minha vida. Para os meus filhos, eu quero comunicação, eu quero ouvir o lado deles, eu quero me pôr no lugar deles. Olha, aconteceu tal coisa, tá? Por que aconteceu isso? Olha, mãe, aconteceu isso por causa disso, por causa disso. E aí eu vou julgar a melhor decisão que eu tenho que tomar, mas só que eu preciso ouvir o meu filho, eu preciso prestar atenção nas palavras que ele está falando, na justificativa, na defesa. Até um bandido, um criminoso mais cruel que você vê, eles têm a sua chance de se defender. Por que o seu filho não vai ter chance de se defender? Porque você é a autoridade máxima no seu lar? Você sim é a autoridade máxima. Só que você tem que aprender, nós temos que aprender, você, né, nós temos que aprender que respeito é diferente de
posso dizer? Medo, entendeu? Você respeitar é uma coisa. Você querer que o seu filho te respeite é uma coisa. Agora, seu filho ter medo de você é outra coisa. E na minha época era muito disso, dos filhos ter medo dos pais, né? Não era, às vezes não era nem muito respeito, não, era medo mesmo. E medo não é respeito, gente. Então é isso que eu descartei. É isso que eu quero fazer diferente na minha vida. Então analisa. Deus te deu uma chance agora de você ser um pai, de você ser uma mãe. Analisa o que você acha e faça diferente, Se você teve um exemplo bom, siga esse exemplo bom. Se você teve um exemplo que não foi bom, descarte e faça diferente. Sabe, às vezes você, meu pai falava muito palavrão, tá? E aí qualquer coisinha, essa história fala palavrão com seu filho também, ele vai fazer a mesma coisa com seus netos e isso vai virar uma corrente, sabe? Quebre essa corrente, quebre. Aí tá aqui o nome do quadro. Não desperdice a chance de ser um bom pai, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa palavra. E beijo, vamos curtir o nosso Dia dos Pais. Beijo, gente. Deixa eu abaixar, ó. Cada beijo para todos os pais. Isso. Ela mandou um beijo para todos os pais, tá bom? E meu desejo é que Deus abençoe a todos os pais, tá? Todas as mães que são aí mãe e pai, né? Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, tá bom? E é isso. Agora a gente tá aqui em frente a uma padaria comprando um guaraná, né? Para levar para casa do meu sogro. E a gente vai lá almoçar e depois mais tarde eu vou ver se eu dou uma passadinha no meu pai, ver se ele tá em casa, né? Que é muito difícil meu pai tá em casa, viu? Muito difícil. Meu pai trabalha demais, gente. Vocês não têm noção de como que ele vem e trabalha. E aí eu vou ver se ele vai estar, né? Que dia de domingo é dia dele sair correndo para comprar as coisas, porque ele ainda tem lanchonete, né? Carrinho de lanche, então ele tem que aproveitar e comprar as coisas, depois preparar as coisas e à noite ele vai trabalhar. Então, vamos ver se eu consigo pegar ele em casa à tarde. Mas é isso, eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho do meu dia para vocês. Como eu disse, né, sábado e domingo eu não faço nada, espero que não esteja sendo chato para vocês, tá bom?
Com certeza, e provavelmente aqui mesmo possa haver alguns usando o seu disfarce. Vocês sabem, heróis sempre estão disfarçados. Mas hoje vou revelar a vocês a identidade secreta de um desses heróis e também os seus segredos. Eu descobri tudo. O verdadeiro nome dele é Pai. Pensando bem, ser pai não é nada fácil. Mas como um bom herói, ele não tem apenas responsabilidade de trabalhar, sustentar a casa, comprar roupas, todas essas coisas de humanos que vocês já conhecem. Não é só isso. Herói de verdade tem seus segredos. Vou revelar 7 deles. O primeiro segredo se chama Pai Amigo. Que grande capacidade é esta? Ele faz o herói brincar e rir com suas crianças. Várias vezes por dia, o herói carrega seu pequeno nos ombros, acaricia seus cabelos, ouve suas histórias. A criança sente uma grande alegria por estar ao lado do seu herói. Eles sentem-se no chão e dão asas à imaginação. Você conhece esse herói? O segundo herói é o Pai Verdade. Esse segredo faz o herói ser íntegro e leal. Suas palavras são pensadas e você pode confiar no que ele diz. Se prometeu ao menino que ele lhe daria um doce ou então uma palmada, ele não se esquece. Ele ensina a verdade ao seu pequeno, pois esse pai sabe que a verdade fará a sua criança forte. Você conhece esse herói? O próximo segredo se chama Pai Consolo. Não chore, meu filho, o papai está aqui. Esta é uma das suas frases secretas. E que poder ela tem? Pode ser um joelho arranhado, um pesadelo de noite, um coração magoado, ela cura quase tudo. Esse segredo chamado Pai Consolo faz do herói um pai presente, perto da gente. Isso traz segurança e otimismo para enfrentar o que vem pela frente, as suas insistências, dos pequenos sem perder ou explodir. Com esse segredo, ele transforma a situação crítica de pirraças, manhas ou discussões em oportunidades para desenvolver valores como cooperação e bondade. Ele se torna um pacificador. Há mais um segredo que é chamado Pai Sabedoria. Ele faz o herói reconhecer que o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. O herói compreende que sem a ajuda do Pai Celestial, a sua missão na Terra não será cumprida. Por isso, dobra os seus joelhos e roga a Deus. Ajuda a reconhecer os seus erros e saber pedir perdão. O herói que usa esse segredo enfrenta todos os desafios para a sua família, para que sua família não sofra qualquer perigo. O último segredo que quero revelar para vocês se chama Pai Amor. Ele enche o herói com o maior de todos os sentimentos, capaz de cobrir multidão de faltas. Faz o herói saber que ninguém é perfeito, nem seus filhos ou esposa. Nem sempre as coisas são como desejadas, mas sempre assim ele deve amar. Amar além das aparências, a ponto de pensar primeiro nos outros e não em si mesmo. Fortalece o herói para que plante amor por meio de gestos e palavras, dirigidos à esposa e aos filhos, sabendo com certeza que mais tarde colherá belos frutos. Graças a Deus por sua vida, herói. Um herói de verdade tem que fazer coisas surpreendentes. Ele é o pai amigo, o pai verdade, o pai consolo, o pai tolerância, o pai sabedoria, o pai coragem e o pai amor. Mas sabemos que não é nada fácil ser um herói. A sua luta, pai, é realmente muito grande. Você é o herói do seu filho. Se está faltando algum desses segredos em sua vida de herói, você pode pedir para aquele que é mais poderoso de qualquer herói, o nosso Deus Todo-Poderoso. E ele lhe dará. Então você poderá dizer: tudo posso naquele que me fortalece.